E aí, pessoal, beleza? Muito tempo eu não falo do Lula aqui no canal. E eu percebi nas últimas vezes que eu falei do Lula, algumas pessoas falaram assim, não precisa falar do Lula mais não, Lula é passado. Tipo assim, Lula é cachorro morto. Mas eu penso diferente. É necessário falar, é necessário refutar. Não tudo, porque muitas vezes é bom você não dar voz, não dar moral para os seus adversários, no caso aqui a esquerda, porque quando você dá voz, dá moral para todas as coisas que eles falam, acaba repercutindo, reverberando, então você acaba fazendo propaganda gratuita para essas pessoas. Mas alguns pontos é bom destacar, no caso do pronunciamento, uma espécie de pronunciamento que o Lula fez, o ex-presidiário, falando sobre a independência, na verdade usando a desculpa da independência, que foi no dia 17 de setembro, para então atacar o presidente. Ele, como bom esquerdista, que defende o socialismo para as pessoas, capitalismo para ele, ou seja, para si próprio, ele já começou usando as vítimas do Covid-19 para capitalizar, falando sobre as mais de 180 mil vítimas e atacar o presidente, colocando isso tudo na conta do presidente, já começa a introduzir a luta, a divisão de classe, que a maioria das pessoas que foram vítimas, está sendo vítima do Covid-19, são pretos e pobres. Ora, claro, a maioria são pobres, porque nós, pobres, não temos acesso assim amplo a bons hospitais, a bom tratamento, igual as pessoas mais abastadas, no qual ele faz parte da elite e fala como se fosse um pobre trabalhador, coisa que ele não trabalha há muitos anos, se é que um dia ele trabalhou. Então ele já inicia o vídeo, falando, bota na culpa no Bolsonaro, que o Bolsonaro é culpado por isso tudo, porque a maioria são pobres e pretos, esquecidos, abandonados pelo Estado. Mas e aí? O que o Bolsonaro poderia fazer? Se tem alguma coisa para fazer, ou tem alguma coisa para fazer para frear mais ainda o avanço da Covid, diminuição das vítimas, por que os outros países não fizeram? Por que outros países desenvolvidos, outros países amiguinhos do Lula, eles não fez? Porque não tem nada que fazer além do que os governos ao redor do mundo estão fazendo, que investir na prevenção de alguma forma, nos cuidados, investindo em pesquisa para se desenvolver a vacina em várias partes do mundo. Mas tirando assim, o que se mais pode fazer? Nada, a não ser esperar, tomarmos os cuidados necessários, esperar o círculo desse Covid se encerrar. Quando isso acontecer, não sei, não entendo, não tenho conhecimento científico para falar. Mas mais que isso, não dá para fazer. Então, fica a pergunta, se tem algo para fazer a mais, por que os outros países? Por que Cuba não fez? Por que a China não fez ainda? Porque não existe outra saída, a não ser esperar o ciclo se fechar. Ou tem outra saída e só o Lula sabe e ninguém mais sabe. Lula também fala sobre a independência, que soberania, independência, soberania. Ao contrário disso, é submissão, é dependência. Só que é o Lula, a sua ideologia que prega a dependência. Ele quer que o cidadão, quer que eu fique eternamente dependente do Estado. Então quem é o Lula para falar de independência? Se ele defende que o Estado deve ser o maior possível e nós devemos somente dizer sim, sim senhor, para o Estado e esperar tudo do Estado. Alimentação, educação, tudo do Estado. Que independência é essa? Que soberania é essa? Como que o país vai ser soberano, independente, se eu, o indivíduo, não tenho meus direitos individuais garantidos? A minha independência. Um país só pode ser independente a partir do momento que o cidadão, eu, tenho a minha liberdade, a minha independência. Então, Lula diz que sempre toda a sua vida, sempre lutou pela liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, ou seja, a liberdade de expressão. Mas todos nós sabemos que ele é a favor. Ele já falou categoricamente em discursos aí, que ele é o sonho dele de regulamentar a mídia, principalmente a internet, que foi a grande responsável pela ascensão da direita no Brasil através do Bolsonaro e também nos Estados Unidos através de Donald Trump. E ele já falou com todas as letras
que ele e ele quer regulamentar os meios de comunicação. Que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Então, como ele sempre lutou e luta pela liberdade de imprensa, de opinião, que é a liberdade de expressão. Quer mais hipocrisia? Quer mais cinismo parte do Lula? Ele diz assim que os bancos públicos não foram criados para enriquecer as famílias. Ele estava referindo à família dos governantes. Só que ele se enriqueceu, claro, não tem nada no seu nome, ele se enriqueceu. Ele enriqueceu a sua família, através dos seus filhos. Ele enriqueceu os seus amigos empreiteiros, megas empresários. Ele utilizou o dinheiro público do BNDES para financiar obras faraônicas em ditaduras ao redor do mundo, vide Cuba e também ditadores na África. Inclusive já recebeu, há indícios que o PT recebeu o dinheiro oriundo da África. Esse dinheiro, se é verdade, se existe esse dinheiro vindo do exterior da África para o PT, para a campanha do PT, certamente foi o dinheiro saído do BNDES e lavou lá e retornou para o país. Bem, essa é a minha análise, essa é a minha opinião. Se esse dinheiro existiu, nenhum ditador africano vai mandar dinheiro de graça para um partido aqui na América do Sul. Só pode ser um dinheiro, um investimento do ditador ou um retorno, da rachadinha que voltou. Então ele continua atacando o presidente Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro está estagnando, acabando com a economia, acabando com a cultura do país, quando ele extingue algumas coisas na cultura. Na verdade ele está fundindo, extinguindo e fazendo a fusão com outras secretarias, subsecretaria, ligado à cultura para diminuir o gasto público, diminuir e acabar com os cabides de emprego. E claro, o PT é contra. Quanto à Petrobras, que o Lula falou, na verdade o governo não privatizou a Petrobras, que pelo que eu sei, vendeu alguns ativos da Petrobras, algumas empresas da Petrobras, que a Petrobras adquiriu, que tinha mais despesa do que lucro. Não foi a Petrobras, porque pelo que eu sei, para privatizar a Petrobras é necessário passar por aprovação do parlamento. Claro, se eu não me engano, não estudei sobre isso aí, mas pelo pouco que eu li, para privatizar um gigante como a Petrobras, precisa de aprovação do parlamento. Mas novamente, assim, me chamou a atenção foi ele falar sobre a questão da acabando com a economia, que o governo está arrochando tudo. Ele fala assim, pessoal, como se ele não tivesse sido governo, cara. O Lula foi governo. Ele foi eleito por 4 vezes. Como 4 vezes? Ele foi eleito 2 vezes por ele mesmo e mais 2 vezes pela Dilma. Ou você acha que as pessoas votaram na Dilma por ser a Dilma? Você acha que a Dilma tivesse saído do nada assim, sem um padrinho político? Você acha que a Dilma teria conseguido ser eleita realmente para vereadora? É lógico que não. Então o Lula foi presidente, conseguiu a façanha de ser eleito 4 vezes no país. 4 vezes. Então ele fala como se assim, ele nunca foi governo. Se ele tem essas maravilhas para fazer no país, por que ele não fez antes? Tirei 40 milhões, antes era 30 milhões, agora 40 milhões. Tirei 40 milhões da pobreza. Tirou 40 milhões e entrou 80? Onde estão essas pessoas? Você conhece alguém? Eu continuo pobre. Você conhece alguém que saiu da pobreza e virou um ricaço por conta do Lula? Eu não conheço. Eu continuo na mesma situação e as pessoas que eu conheço que eram boa de vida continuam sendo boa de vida, as pessoas que eram pobres continuam sendo pobres. Se alguém saiu da pobreza graças ao Lula, graças ao pai de todos, ao pai do pobre, o Getúlio Vargas 2.0, eu não conheço. Se você conhece, por favor, me desmente aí, coloca aí os dados dessas pessoas, porque realmente eu não conheço. Além do mais, ele fala como se o Brasil fosse governado por conservadores. Ora, no meu entendimento, pelo que eu já vi na história, eu li na história, o Brasil sempre foi governado por socialista. Nós brasileiros tivemos, digamos assim, um governo mais conservador. Foi na época antes do golpe militar de 1889, lá no dia 15 de novembro, na proclamação da República. Porque só existia
um governo com um estilo conservador na época do Império da Monarquia. A partir de 15 de novembro de 1889, não tivemos praticamente nenhum. Algum resquício você pode encontrar, mas de via de regra não. Agora, voltando para 1988, na Constituição, período pós-militar, não tivemos nenhum governo conservador. Mesmo o governo militar de 64 a 85 não era governo conservador, não era de direita. Foi um governo, se você observar, socialista, é o chamado positivismo, mas se você percebe que o Estado cresceu, claro, ganha muita coisa, né? A estatais cresceu, né? Atraiu investidor e tal, mas se você observar isso aí, então, no resumo de tudo, para você ver, a Constituição de 88, a Constituição de 88 para cá, foi governado somente pelo governo socialista, Sarney, FHC, Lula, Dilma, arremendo com Temer. E agora é a primeira vez que o Brasil está experimentando um governo com viés alinhado com a direita e com um discurso conservador. Vamos ver os resultados disso aí depois. Agora não tem como o Lula está cobrando algo como se estivesse sempre aqui. Se o governo Bolsonaro sempre governou o país. Não é verdade. Tanto é que o Lula governou mais de 13 anos o Brasil. E o Brasil está no caos que está, graças também a ele. Ele contribuiu com isso aí. Não deu tempo do governo Bolsonaro surtir efeito, seja positivo ou negativo. Mas o cinismo do Lula não para por aqui. O cinismo é tão grande, tantas coisas, não dá para colocar no suíço, senão vai ficar muito maior do que certamente já está. Mas algumas coisas que ele falou, e você de repente não conhece algumas coisas, algumas palavras, passa batido. Por isso que eu achei interessante pontuar algumas coisas aqui. Por exemplo, ele fala assim que um governo não deve ter os privilégios oligárquicos. De repente, para muitas pessoas, não sei, pode entender, mas o que o Lula quer dizer privilégio oligárquico? Oligarquia. O que é oligarquia? Claro, hoje tem o Google, você vai dar um Google lá, você sabe, assim, forma simplificada e forma detalhada, além dos livros. Mas oligarquia nada mais é que grupos que têm interesse, ou grupos organizados que se organizam para ter algum interesse, para se perpetuar no poder. Oligarquia política e econômica. A meu ver, a oligarquia política e econômica é uma só, mesmo porque políticos são empresários, empresários são políticos, ou familiares de políticos são empresários. Então, acho que está tudo em casa. Quer dizer, quando ele fala isso, que um governo não deve ter privilégios oligárquicos, como se ele não fizesse isso. Como se não houvesse o Petrolão, como se não houvesse o Mensalão, governo PT, comandado por ele. Como se ele não fosse preso justamente por dar privilégio às oligarquias. Qual as oligarquias que deu privilégio? A dele, política e econômica. E o Lula fala como se ele fosse pobre. Ele fala que foi preso porque as oligarquias não engoliram que um pobre, ou seja, que eu chegasse na presidência da República através dele. Então você vê que o Lula é bem esperto nisso aí, porque ele utiliza ele como se estivesse personificando todos os pobres. Ou seja, eu cheguei no poder, é vocês que estão no poder. E muitas pessoas, os incautos, acreditam nisso aí. Olha, o Lula está lá me representando. Ele esteve lá me representando. Essa é uma estratégia. Porque eu não quero que o Lula, que o Bolsonaro suba no Planalto e fique se banqueteando no meu lugar. Porque eu quero ter o banquete. Só que o Lula usa esse artifício aí de personificar como fosse o representante de todo o pobre e toda a chamada minoria. Pretos, pobres, como ele diz, homossexuais, etc. Olha só que esperteza do Lula. Então, ele ataca, diz que o governo não pode ter, não pode dar privilégios oligárquicos, só que ele faz parte da oligarquia política e econômica. Ele deu privilégio. Ele foi preso. Ele foi condenado, já tem 2 condenações justamente por dar privilégio oligárquico e se beneficiar do esquema de privilégio. E o Lula fala como se ele nunca foi no poder e finaliza o vídeo com aquele músico de fundo assim, clássico, dizendo que ele se dispõe no Brasil a consertar o país.
como consertar o país. Ele quer se propor a consertar o país que ele mesmo estragou. Ele quer consertar um país que ele mesmo pilhou. Não vou ser justo. Ele mesmo não. Ele ajudou a destruir. Ele ajudou, ele fez parte disso aí durante 13 anos no poder, fora os anos anteriores, desde a fundação do PT, até aqui, articulando uma forma de pilhar o país. E agora ele apresenta como um salvador, com aquela música de fundo envolvente, com um discurso assim, bem decorado, bem elaborado. Você percebe com o Lula bem mais culto ali, lendo um teleprompter ali, que nem percebe que ele está lendo o teleprompter, para tentar iludir e vir como um salvador. E cuidado, não duvide que o Lula conquiste muitas pessoas além da sua bolha. Lembrando que o STF, através de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e outras pessoas, estão articulando aí nos porões, nos corredores do STF, para limpar a ficha do Lula, para ele ser candidato. A forma que o Lula fala, com aquela segurança, se colocando à disposição, não é à toa. Você se liga, não é à toa. Cuidado com o Lula. Outras vezes eu vou voltar aqui no canal para falar do Lula, que não podemos deixar o Lula falar sozinho. Claro, como eu disse, algumas coisas devem ser ignoradas, outras coisas não. Gente, ficou muito longo esse vídeo, ficou muita coisa de fora sobre o pronunciamento do ex-presidiário. Mas assim que ele soltar outras pérolas, eu volto aqui para compartilhar com você. Até mais.